O pai da família dizia que sua casa estava sendo assombrada e dias depois, ele e sua família desapareceram sem deixar nenhum rastro, deixando apenas algumas pistas bem coerentes. Seu caso permanece sem solução até hoje. No caso de hoje, eu vim falar pra vocês o desaparecimento da família Jamson. Olá pessoas, sejam mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Se você gosta desse tipo de caso criminal, já peço que você veja aqui no meu canal, que tem vários vídeos já postados. E se você gostar, eu peço para que você se inscreva no canal e já deixe seu like. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Caso você queira que eu fale sobre algum caso criminal, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. Mas hoje eu vim falar pra vocês um caso que me deixou com várias pulgas atrás da orelha. É um caso que tem várias pistas, mas muitas pistas dela não levam pra lugar nenhum. Ou seja, tem pista, mas não serve pra nada. Mas então, cheio de enrolação, cheio de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. A família Jamson consistia no pai Bob Jamson, na mãe Sherilyn Jamson e na filha Madison. Todos eles desapareceram em outubro de 2009 e apenas o cachorro da família sobreviveu milagrosamente. Já deixando claro que sim, o cachorro está muito bem. Antes do desaparecimento, eles estavam pensando em comprar um outro terreno para eles morar, cerca de 48 quilômetros da onde eles moravam, que era em Red Oak. Os seus restos mortais só foram encontrados cerca de 4 anos depois, em novembro de 2013, e eles só foram identificados em julho de 2014. Mas o legista ele não conseguiu achar nenhuma causa provável para a morte deles. Ou seja, o caso permanece sem solução até hoje. E agora que eu dei esse breve resumo sobre o caso criminal, eu vou falar pra vocês quem era a família Jamson. Bob Jamson Jr. nasceu no dia 4 de agosto de 1965. E 3 anos depois, no dia 5 de novembro de 1968, nasceu Sherilyn. E ambos nasceram e viveram na cidade de Eufaula, em Oklahoma. E falando em Eufaula, ela é uma cidade minúscula com cerca de 2.000 habitantes apenas. Ambos ainda moravam na cidade em 2002, quando eles se conheceram, sendo que Bob tinha 37 e Sherilyn tinha 34. Mas não demorou para que ambos se casassem e eles tiveram sua primeira filha e única, chamada Madison, em 1º de agosto de 2003. Foi mais ou menos nessa mesma época que Bob sofreu um acidente de carro gravíssimo que deixou ele incapacitado de manter qualquer emprego regular. Ao que parece, Bob começou a tomar muitos remédios para dor, mas segundo ele próprio, esses remédios não valiam de nada. Nenhum dos dois tinha um emprego regular, sendo que eles viviam apenas desse salário que o governo dava. Não conseguia achar o porquê e nem como Sherilyn conseguiu entrar nesse salário de pessoas que não conseguem ter emprego. Agora falando um pouco mais sobre a Sherilyn, a Madison não foi a primeira filha dela. Ela tinha um outro filho chamado Colton de um relacionamento anterior. Quando ela tinha a guarda compartilhada do filho, o pai era obrigado a dar uma pensão alimentícia para ela e isso ajudava bastante nas despesas da casa. Mas em julho de 2009, o seu ex-marido conseguiu a guarda permanente e total do filho e essa pensão alimentícia deixou de existir para ela. Ou seja, a situação deles financeira decaiu bastante. Mesmo com essa situação financeira bem ruim, eles tinham uma casa bastante modesta para a região de Eufaula e até mesmo iam em uma igreja local. Mas em 2007, a irmã de Sherilyn morreu devido a uma picada de abelha na língua. Essa morte deixou Sherilyn devastada e foi então que ela foi diagnosticada com depressão e também transtorno bipolar. Apesar de Sherilyn saber que ela estava diagnosticada e também saber de tudo o ruim daquela doença, ela não parava de beber. E ela tinha várias crises de depressão. E isso não só afetava ela, mas também como todo o relacionamento da família. Isso tudo levou a ela a ter uma tentativa fracassada de suicídio que levou ela a ser hospitalizada. E depois dessa hospitalização por tentativa de suicídio, ela chegou a expulsar um amigo da família que estava hospedado na casa sob a mira de uma arma. Mais tarde se descobriu esse motivo da Sherilyn expulsar esse amigo e foi porque esse rapaz, ele era um supremacista branco e ficou muito irritado após descobrir que Sherilyn tinha antecedentes indígenas, e foi devido a isso que Sherilyn expulsou ele. Mas esse comportamento não só afetava a família e amigos, mas também como vizinhos.
já que Sherilyn acreditava que alguns dos seus vizinhos estavam matando seus gatos, principalmente os gatos pretos, envenenados. E de acordo com uma amiga de Sherilyn, ela até mesmo chegou a fazer algumas pichações em um container que ela tinha na propriedade, dizendo que as bruxas não gostam quando os seus gatos pretos morrem. Segundo seus vizinhos, a família Jamison tinha um estilo de vida bem minimalista, não dando tanta atenção para firulas e outras coisas mais. Eles também achavam a família Jamison um pouco excêntrica, já que ela estava tentando sempre buscar algum contato a mais com a natureza. O casal também era bem conhecido por ser espiritualista, embora isso não fosse muito bem visto, já que eles começaram a acreditar que a casa estava sendo assombrada. Isso tudo piorou depois que Madison, a filha do casal, começou a conversar com uma amiga imaginária e eles pensaram que essa amiga imaginária, na verdade, era um tinhoso tentando pôr a vida deles abaixo. O casal também se queixava bastante do assédio espiritual que esses espíritos faziam com eles. Foi então que eles decidiram ir buscar alguma ajuda a um pastor local. Chegando no lugar e falando com o pastor, eles falaram sobre a sua crença da casa estar sendo perseguido por espíritos e também sobre a suposta amiga imaginária da filha Madison. Em certo momento, Bob chegou a perguntar para o pastor aonde vendia balas especiais para ele poder atirar em alguns fantasmas, que segundo ele, viviam no telhado da casa. Bob também pretendia exorcizar esses espíritos da casa com uma bíblia satânica que ele tinha comprado alguns meses antes dele ir falar com o pastor. Apesar dessa história toda de assombração parecer bem esquisita, alguns amigos da família que visitavam a casa falavam que ela tinha um ambiente muito ruim e muito estranho. E foi então que eles começaram a acreditar nessa história da assombração e também compartilhavam a ideia com as outras pessoas. Ou seja, os amigos e até mesmo a família Jamison acreditavam na casa estar sendo assombrada. Essa situação parece que piorou bastante em 2009, quando Madison teve um acidente no jardim de infância, onde ela quebrou os 2 dentes da frente. Com isso, eles tiraram Madison da escola e começaram a educá-la em casa. Madison aparentava estar muito sozinha e muito triste, e foi então que eles decidiram comprar um cachorro para ela, para poder fazer companhia a Madison. Um fato que eu tenho que trazer à tona, porque vai servir mais pra frente, era que Bob estava tentando se reconciliar com o pai. Mas esse pai, vamos dizer assim, ele não era uma pessoa muito boa. Em maio de 2009, Bob Jamison entrou em uma ação contra o seu pai, alegando que ele teria atraído seu filho, o Bob, no caso, para trabalhar de graça em seu posto de gasolina, prometendo futuramente cerca de 50% do posto. Mas, aparentemente, essa parte do acordo dos 50% não aconteceu. Depois disso, o pai de Bob ameaçou todos da família e forçou Bob Jamison a instalar câmeras de segurança ao redor da casa. Mas não era só o Bob que tinha receio do pai, mas também a sua mãe e ex-esposa do pai de Bob. Tinha muito receio dele, já que ela também instalou câmeras de segurança na sua casa. E devido a todo esse estresse e talvez também da ameaça, a família Jamison decidiu comprar um terreno de cerca de 40 hectares. Sherilyn e Bob decidiram comprar esse terreno nas montanhas Panola para entrar em contato maior com a natureza, e eles iriam viver no container que eles tinham. Algumas pessoas posteriormente acharam que esse era um meio deles saírem desses custos excessivos da vida. Foi então que no dia 8 de outubro de 2009, a família Jamison decidiu fazer uma viagem de cerca de 1 hora para conhecer o terreno. Nas filmagens da câmera de segurança da família, é possível ver eles colocando as coisas dentro do carro e também colocando a Madison, a filha, e também o cachorro da família dentro do veículo. O terreno em questão que eles foram visitar ficava numa área chamada Red Oak. E quando eles chegaram, eles tiveram que pegar uma trilha de cerca de 11 quilômetros para poder ver o terreno. E quando chegaram lá, viram o terreno e tudo mais, e perguntaram ao proprietário e ao corretor se podiam dar mais uma volta por ali. Foi então que a família pegou o GPS e decidiu pegar uma trilha de cerca de 15 minutos até uma encosta para poder fazer um piquenique. Após eles retornarem ao veículo, eles pegaram ele, andaram mais um pouco, e foi então que esse foi o último avistamento deles com vida. Mas agora eu vou falar um pouco mais sobre
o sumiço deles. Durante algum tempo, os amigos e os familiares não ficaram muito preocupados com o desaparecimento da família, já que a família ficava constantemente sumida porque eles acampavam para poder ficar com a natureza. Porém, tudo isso mudou no dia 17 de outubro de 2009, quando alguns caçadores que estavam andando de moto pelas redondezas avistaram um carro abandonado. E então eles chamaram a polícia. No carro já encontraram os documentos e algumas coisas e constataram que esse carro pertencia à família Jamison. De início, as autoridades pensaram que o carro havia sido roubado e que a família estaria por ali. Logo depois disso, um dos caçadores ligou para a polícia dizendo que o carro não havia sido roubado, já que ele tinha visto esse carro ali alguns dias antes. Foi então que o xerife do condado de Latimer, Israel Bishump, viu que tinha algo de muito sério acontecendo ao redor daquele carro. Foi então que ele lançou uma verdadeira força-tarefa com mais de 400 voluntários, incluindo montarias de cavalo de 4 ciclos e também um drone. Fora também 16 equipes de cães farejadores. Durante as buscas, os cães que farejavam cadáveres seguiram um cheiro até uma caixa d'água que foi drenada e não se descobriu nada ali dentro. Já no carro da família foi encontrado os 2 celulares da família, que era tanto de Bob quanto de Sherilyn, $32 mil em dinheiro. As suas carteiras com suas identidades também foram encontrados. Também foi encontrado o GPS que eles usaram e também o envelope bancário, que a polícia achou muito estranho, já que eles viviam do auxílio do governo. No celular de Bob foi encontrada uma foto muito estranha da Madison, onde ela estava em cima de uma pedra com os braços cruzados e forçando aparentemente um sorriso. Como eu disse, essa foto foi tirada em cima de uma pedra, mas ela estava perto, essa pedra estava perto do carro da família. Quando a mãe de Sherilyn viu a foto da neta Madison, ela achou muito estranho tudo aquilo, já que aparentava que a neta estava sendo forçada a fazer tudo aquilo. Segundo ela, se Madison quisesse tirar a foto, o que ela amava, ela não estaria naquela posição e naquilo tudo. Realmente é uma foto muito bizarra. Isso tudo levantou a hipótese de que alguma pessoa tinha forçado Madison a tirar foto, mas não se sabe nada se foi o pai ou se foi alguém. No carro também foi encontrada uma carta de ódio de cerca de 11 páginas de Sherilyn para Bob. Na carta dizia que Bob não ligava muito para a filha. Na carta, ela também listou algumas coisas que ela odiava em Bob e também disse que estava prestes a se divorciar dele. Mas não se sabe se Bob chegou a ler essa carta. Dentro do carro, também foi encontrado o cachorro da família, que graças a Deus sobreviveu milagrosamente, já que ela foi encontrada praticamente desnutrida e desidratada. Hoje ela vive bem saudável, tá bom, gente? A investigação feita no local descartou a ideia de luta, já que não havia sinais nem ao redor do carro e nem no carro. Ou seja, não havia sangue e nem vidro quebrado. Porém, havia muito lixo espalhado ao redor do carro. E durante a investigação inicial, a polícia conseguiu as filmagens da casa de Sherilyn e de Bob, e eles viram que eles estavam com um comportamento muito estranho. Eles muitas vezes pegavam um caminho de ida e volta sem se olharem, e algumas vezes eles chegavam a parar, olhar para o nada e voltar a andar. Os pesquisadores falaram que eles estavam em uma espécie de transe, o que também pode ser observado por pessoas que acabaram de usar metafetamina em cristal. Gente, eu não estou afirmando que eles usavam ou que eles eram usuários, apenas estou falando o que eu achei nas pesquisas, que o comportamento se assemelhava com essas pessoas. Nos 8 meses seguintes, que foram depois da descoberta do carro, houve uma intensa investigação, encontrando milhares de pistas e também entrevistando muitos suspeitos. Mas nenhuma dessas pistas ou suspeito levou o caso adiante, já que não tinha muita coisa para fazer, já que não tinha um corpo para ser achado. O caso só teve uma pista significativa cerca de 4 anos depois, em novembro de 2013, quando algumas pessoas que estavam por ali acharam alguns corpos. A cerca de 3 quilômetros de onde foi descoberto o carro, alguns caçadores de veado descobriram 3 corpos, 2 sendo adultos e 1 sendo uma criança. A área que o corpo foi encontrado era uma área extremamente remota. Os 3 corpos estavam enfileirados lado a lado com o rosto virado para o chão. Junto com os corpos que já estavam em um estado muito avançado de decomposição, também foram encontrados algumas roupas e também alguns sapatos. Meses depois da descoberta dos corpos, eles conseguiram constatar que os corpos sim pertenciam à família Jamison, mas eles não conseguiram determinar a causa da morte por causa do estado muito avançado de decomposição. O legista do caso encontrou uma espécie de furo na parte de trás do crânio de Bob, mas não se sabe ao certo se foi um tiro ou era devido à decomposição ou alguns animais que poderiam estar ali e, vamos dizer assim, acabaram danificando o crânio dele.
Junto com a descoberta dos corpos, também foram levantadas algumas questões, como o fato deles serem descobertos em um local muito próximo ao carro e também da polícia não conseguir encontrar. Ou seja, levantou-se a hipótese que eles tinham sido assassinados por alguém e levados até ali. Mas isso eu vou entrar mais pra frente, que é o caso das teorias desse caso, que é muita coisa. Quando o Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma foi questionado sobre a descoberta do caso logo depois de muito tempo, eles falaram que provavelmente algumas folhas caíram no local, o que levou uma dificuldade enorme de achar os corpos. Mas então, né, eles tinham alguns cães farejadores de cadáver. O xerife também foi questionado pela enorme quantidade de pista. Ele falou que geralmente os agentes que investigam ficam muito felizes ao encontrar essa enorme quantidade. O problema era que nenhuma dessas pistas levava a algum caminho. E aí que agora eu vou falar um pouco mais sobre as teorias do caso, que pra mim é uma das partes mais bizarras. Por mais que as pistas não levassem a lugar nenhum, várias pessoas começaram a teorizar sobre o real motivo da família ter desaparecido. A primeira teoria diz que eles simplesmente se perderam na trilha. A família poderia ter descido do carro para fazer a trilha e na volta eles teriam se perdido, assim morrendo de hipotermia. Mas essa teoria aparenta muitos furos, já que o cachorro da família não estava com eles e também o fato dos corpos serem encontrados de cabeça pro chão. Ou seja, isso indicaria mais ou menos uma execução. Fora também que Bob sofria de muitas dores e era quase improvável que eles tivessem parado novamente para fazer uma outra trilha. Ou seja, essa teoria praticamente é descartada. A outra teoria diz que foi um assassinato seguido de um suicídio, já que posteriormente eles descobriram que Sherilyn, a mãe da Madison e esposa de Bob, tinha em sua posse uma arma calibre 22. Essa teoria explicaria o buraco atrás da cabeça de Bob, mas não há indícios de tiro tanto no corpo de Madison, tanto quanto no corpo de Sherilyn. Fora também que nunca foi encontrado a arma em questão, já que se Sherilyn tivesse usado essa arma para tirar a vida de Bob e de Madison, ela teria que usar a arma para poder tirar a sua própria vida. Mas não se sabe onde está essa arma. Outra teoria diz que Bob e Sherilyn participavam de um tráfico de drogas, assim também como usavam as drogas. Essa teoria foi levantada logo após a descoberta dos vídeos. Como eu já disse, eles estavam andando de uma forma muito estranha. Essa teoria explicaria a quantidade enorme de dinheiro encontrado no carro deles. Essa teoria também aborda o fato do terreno que eles iriam comprar estarem em uma área muito situada onde há muito tráfico de droga. E também plantio. Essa teoria também fala que eles provavelmente esbarraram em algum grupo de traficantes ou de fabricadores, vamos dizer assim, de drogas e eles viram algo muito de errado ali e foram executados. Mas, novamente, essa teoria tem bastante furo, já que o carro foi deixado no local, ou seja, se era para ser executado e para dar um basta na família, era para o carro estar levado para longe. Uma outra teoria fala que o pai de Bob teria matado ele, já que alguns meses antes eles teriam entrado com uma medida protetiva contra o pai de Bob. O pai de Bob tinha uma grande rixa com o filho e também há indícios que esse pai tinha alguma ligação com a máfia mexicana. Apesar do pai de Bob morrer cerca de 2 meses após a descoberta dos corpos em dezembro de 2009, o tio de Bob e irmão do pai dele disse que o pai de Bob estava hospitalizado na época da descoberta dos corpos. Outra coisa que também temos que levar em consideração é o supremacista branco. Exatamente, aquele lá atrás que Sherilyn havia ameaçado. Embora ele tenha um álibi muito sólido, ele poderia ter falado para alguma pessoa que também era supremacista branco sobre a questão da Sherilyn, e isso levou ao assassinato deles. E para mim, a teoria mais triste do caso foi que alguns sequestradores de crianças, ou até mesmo pedófilos, foram atrás da família, ameaçaram a família a entrarem na mata para poder sequestrar Madison. Uma coisa que sustenta essa teoria é a foto de Madison encontrada no celular de Bob. E novamente eu falo que quando os parentes viram aquela foto, acharam aquilo muito estranho, já que Madison amava tirar foto com os pais. E provavelmente naquela foto ela foi forçada a fazer aquilo. Uma outra teoria fala sobre a possessão demoníaca, já que a família Jamison havia se queixando das possessões dos fantasmas na sua casa. Mas enfim, né? Apesar de todas essas teorias, não se sabe ao certo o que aconteceu com a família Jamison. Ou seja, apesar dessas inúmeras pistas que há sobre o caso e também das filmagens e dos suspeitos, não há nenhum veredito final. Mas então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. E até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau!
Música